Mesmo com a ampla divulgação na mídia sobre os métodos contraceptivos e a distribuição de preservativos nos postos de saúde, os índices de gravidez na adolescência são altíssimos. A questão vai além da informação, envolve aspectos econômicos, sociais e culturais. E a família tem um papel fundamental nesse processo. Você vai assistir agora uma matéria sobre o assunto que preparamos para você. É fato que no Brasil não há controle de natalidade. O planejamento familiar e a educação sexual ainda são assuntos pouco discutidos. E a gravidez acaba se tornando, muitas vezes, um problema social grave de ser resolvido. É o caso da gravidez na adolescência. Em Sergipe, há relatos de meninas de 10 anos grávidas. Geralmente, esse tipo de gravidez não foi planejado e acontece em meio a relacionamentos sem estabilidade. Foi o que aconteceu com esta garota de 17 anos, grávida de 2 meses e meio. Só era um ficante só. Esse negócio de ficar não dá certo. Hoje em dia, as meninas, se eu voltasse atrás hoje, no meu tempo, eu só ia querer namorar sério. E se eu soubesse que ia acontecer tudo isso, hoje em dia eu ainda estava virgem. A adolescência é o momento de formação escolar e de preparação para o mundo do trabalho. A ocorrência de uma gravidez nessa fase significa, para a maioria, o atraso ou até mesmo a interrupção desses processos, o que pode comprometer o início da carreira ou o desenvolvimento profissional. O conselho que eu dou é que estudem, que não casem cedo, porque é uma tristeza. E agora eu estou estudando esse ano, estou gestante de outra pessoa, e essa pessoa já disse que não é dele. É muita tristeza para mim. A gravidez precoce pode trazer, além de problemas biológicos, outros de ordem emocional. Os riscos são principalmente os riscos psíquicos e os riscos físicos. Então, os psíquicos são pessoas que não estão preparadas para a maternidade, né? É uma gravidez, vamos dizer assim, iniciada numa idade, numa juventude, numa adolescência que ainda não tem o organismo preparado nem psicológica nem fisicamente, e depois durante a gravidez a ocorrência de doenças é maior do que na população geral, e com isso arrisca a vida da adolescente. Uma prática comum quando algumas adolescentes descobrem que estão grávidas é a tentativa de aborto, que na maioria das vezes traz uma série de complicações para a mãe e para o bebê. As complicações de aborto são grandes, né? Existe o trauma psicológico, que é o arrependimento, a depressão que dá depois do aborto, porque raciocina depois que acaba o mal que foi feito. E em segundo lugar, são as consequências anatômicas. A mulher que provoca um aborto, ela tem mais chance de ficar estéril, né, definitivamente. Então, vou dar um exemplo. Se ela tiver com 16 anos, provoca um aborto, e não está casada. Quando ela casar com 25 anos, aí ela quer ter filho, ela está com obstrução das trompas e aí não pode ter mais filho. Aí começa o roteiro de procurar vários consultórios médicos para tratar dessa esterilidade. E nós sabemos que, por exemplo, já é difícil o tratamento na rede de SUS, e sendo que é difícil, no consultório médico ainda privado fica muito caro, elas não vão ter condição, a maioria não tem condição de reverter esse quadro. É errado a gente não se prevenir e procurar abortar. Isso é o maior erro. Se a gente não se preveniu, é porque quis engravidar, então não aborte. Eu acho melhor assim. Não quer criar criança, tenha, e dê alguém que está necessitando de uma criança. Tantas pessoas que fazem tratamento tudo e não consegue o filho. Eu prefiro assim. O ginecologista alerta que não basta divulgar aos jovens as maneiras de prevenção. Ele diz que é preciso um programa de orientação e conscientização quando as adolescentes estão nas maternidades. Nós temos orientado as gestantes, adolescentes, no seguinte sentido: o problema não é só esse aqui que você está tendo agora com 12 anos, com 14, com 15. O problema é o ano 2011, que você pode ganhar outro. Então, a família deve apoiar isso e cobrar da adolescente, do namorado, do noivo, um controle de natalidade, até que ela e o noivo, o casal, tenham condições de ter uma família segura. Prova disso é que muitas delas conhecem e bem os métodos contraceptivos e mesmo assim engravidam. Hoje tem muitos meios para a gente evitar a gravidez. Tem comprimido, tem injeção, tem camisinha.
tanto nos postos de saúde como nas farmácias. Quem não tem condições para comprar, vai pegar nos postos. Os motivos para a alta incidência de gravidez na adolescência vão desde liberdade sexual sem limite e sem responsabilidade pela própria banalização do sexo, afastamento dos membros da família e a desestruturação familiar, que favorece a falta de diálogo entre pais e filhos. Quando um adolescente engravida, a vida dela, do pai da criança e dos pais dos jovens sofre mudanças. O processo de adaptação não é fácil. Em alguns casos, as famílias não aceitam a situação e ainda há pais que apontam como solução o casamento. Esta garota engravidou aos 12 anos e foi uma das que casaram, mesmo tão jovem. Eu casei com 12 anos, aí fiquei casada há 5 anos, aí tive um filho com 13 anos, ele só viveu 3 meses, aí morreu que nasceu doente, porque o pai mandou tomar remédio para abortar. A mãe, a família tem que prestar atenção, antever o problema. Você tem que procurar antever o problema antes dele acontecer, porque depois que acontece é difícil você reverter. Agora, no momento que acontece uma gravidez numa filha adolescente, então eu acho que, a minha opinião, é que precisa do apoio da família, porque é uma pessoa que está desestruturada psicologicamente, está insegura, ela pratica tudo, ela chega até a pensar em cometer um suicídio. Então, tem que olhar que um filho a mais naquela pessoa realmente não vai matar, mas precisa de orientação, de segurança, de levar para o consultório médico, fazer exames, dar o apoio psicológico para que pelo menos o bebê durante a gestação e após o parto tenha uma vida segura. Esta adolescente de 15 anos teve o primeiro bebê. O menino está com 2 meses. Ela diz que a gravidez aconteceu por um descuido, mas que não vai parar os estudos. Dar uma boa educação ao meu filho, de não parar de estudar, para dar um bom exemplo a ele. Uma vez grávidas, o ginecologista reforça a importância do pré-natal. O pré-natal é fundamental para que se faça os exames, orientação, confiança no médico, siga as orientações, você verifica, porque a consulta médica é importante não só pela medicação, mas também pelo conforto, orientação das queixas, ouvir a paciente, você tentar orientar para tirar dúvida, tirar temores, ansiedades, inclusive não só da criança, mas também da família. As 3 jovens entrevistadas foram unânimes em dizer que se pudessem, fariam diferente. Todas alertam sobre o aborto e o uso de preservativos. Eu digo a vocês que são novas, que mantêm relações, que usem preservativo, tomem remédio. Tenha cuidado, use camisinha, que tenha cuidado, porque na gravidez na adolescência é muito complicado, porque aqui tem muitas na maternidade. Tome injeção, bote camisinha, vá no posto, peça remédio, sei lá. O Viva Mais Sempre de hoje fica por aqui, mas a gente se vê na próxima semana. Continue participando do programa. O e-mail é vivamaisempre@unimed.se.com.br. Visite também os portais da Unimed, o www.unimed.se.com.br e o da TV Cidade, www.redecidade.tv.br. Até a próxima! Never know how much I love you, never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night.